Já te aconteceu durante uma consulta com tarô ou baralho Lenormand você ter um branco, travar no meio do serviço, você não conseguir passar exatamente as informações que a pessoa está buscando, não conseguir ver com exatidão as combinações das cartas? Calma, eu vou explicar para você neste vídeo o porquê isso acontece e como que você pode lidar e não se sentir uma fraude. Meu nome é Rodrigo Barros, sejam bem-vindos ao canal. E antes de começarmos o tema, eu peço que você deixe a sua curtida. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e não esqueça de ativar as notificações. Para ter uma consulta comigo, é só você escanear o QR Code que está aparecendo na tela ou anotar o número do WhatsApp que está na descrição do vídeo, que também possui um link direto para o meu WhatsApp. Assim, você poderá ter informações de dias e horários de atendimento e também sobre valores. Peço que vocês deixem os comentários, porque ajuda no engajamento deste vídeo e do canal. Eu já atendo há 9 anos com tarô e o baralho Lenormand, ou cigano, como vocês queiram chamar. E antes eu atendia através do boca a boca. Eu tinha pessoas próximas da minha família que se consultavam e me indicavam para amigos e familiares. O boca a boca é uma ferramenta muito poderosa, porque se a pessoa gostar do seu serviço, com certeza ela irá te indicar. Com o surgimento do Facebook e os seus grupos, eu comecei a interagir com outros cartomantes, curiosos, e assim comecei a ter a minha clientela. A internet me ajudou bastante na divulgação, abri meu canal no YouTube e pude ter uma variedade de consulentes. A maioria são mulheres, e dentre essas pessoas, algumas pessoas mais ansiosas, nervosas, calmas, desatentas. E a gente, como cartomante, precisa estar atento a várias diversidades de emoções. E isso pode acabar nos afetando durante a consulta. E a gente precisa ter um equilíbrio emocional para que a gente não pegue em totalidade os problemas que são trazidos até nós. Claro que a gente precisa ter empatia, dar uma orientação para essas pessoas, lembrando que cada um tem o seu caminho, tem a sua escolha, e aqui a gente está apenas para orientar, para que a pessoa tenha uma luz, tal qual um psicólogo. Ele não pode forçar a pessoa fazer o que ele orienta, ele apenas dá uma luz para a pessoa refletir. E o cartomante ou tarólogo precisa também ter essa noção. No meio da diversidade de consulentes, você vai encontrar pessoas que vão querer que você sempre afirme o que elas estão pensando. Algumas realmente estarão com uma intuição aguçada que você vai acabar confirmando o que elas estão em dúvida. Outras estão com apenas algumas paranoias, alguns pensamentos que não condizem com a realidade. E quando você for revelar isso para esses consulentes, dificilmente elas irão concordar com o que vocês estão falando, podem até achar realmente que você não é um bom tarólogo. Faz parte da profissão, mas você não pode abaixar a cabeça para essas situações. Você tem que ser fiel ao que você está vendo, o que você está interpretando. A gente sempre estuda, o cartomante nunca para de estudar. Eu estou em uma longa jornada com o público e eu ainda sou um estudante. Eu aprendo com outros autores, com pessoas que eu tive o workshop, pessoas que enriqueceram o meu repertório. E assim fiz também a minha parte em somar, fora da base da leitura do tarô e do baralho cigano, buscando simbologias em outras culturas, porque caso saia uma interpretação fora da curva, pois pode acontecer, eu possa buscar um outro viés naquela situação dentro do que foi perguntado e entregar o que a pessoa necessita ouvir naquele momento. Mas o que é importante é que você seja sempre
sempre fiel ao que você estudou dentro da sua interpretação, mesmo que não faça sentido para o consulente, pois a pessoa ela pode não estar aceitando por conta do não deixar, ou às vezes ela está com uma venda, né, vamos dizer assim, que não a permite enxergar com clareza a situação que você está vendo. Mesmo que a pessoa fale, isso não faz sentido, eu não estou entendendo, você tem que manter firme o que você está vendo. Porque eu tenho um lema entre acertos e erros, que o jogo não tem que fazer sentido para mim, tem que fazer sentido para a pessoa, desde que esteja dentro do que eu aprendi. Se você se permitir ser manipulado pelas emoções do consulente, você tem grandes chances de acabar entregando uma informação errada. O jogo mostrou com clareza o que a pessoa precisa ver, e você, com medo de estar lendo de uma forma errada, você acaba falando uma coisa para o seu consulente que não tem nada a ver. Era preferível a pessoa aguentar e refletir o que você disse do que você tentar burlar uma leitura das cartas. Antigamente, nos grupos que eu participava, eu via muitos casos de leituras negativas para o amor, e as pessoas, por exemplo, saíam cartas como rato, serpente, e a pessoa a todo custo que ia dar uma interpretação positiva. E a gente que já está há muito tempo usando o tarô e o baralho cigano, no caso o baralho cigano, pelas figuras que eu utilizei neste momento, não tem como ser algo positivo. A pessoa tenta burlar. Não burle isso, tá? Essa é a primeira dica. Veja sempre o que você estudou. Por mais que a pessoa não esteja gostando, seja fiel aos seus estudos, porque naquele momento pode não estar fazendo sentido, mas mais para frente poderá fazer. Vou te dizer uma coisa: pessoas que estão bem não procuram cartomante, porque se elas estão bem, elas não precisam naquele momento de orientação. As pessoas, quando estão em uma situação muito difícil, elas vão pedir a sua orientação, e quando a situação está estável, ela dá uma sumida, faz parte. Tem consulentes meus que somem por anos e depois elas aparecem, faz parte. Então a gente tem que permitir esse fluxo de idas e vindas. Agora eu vou dar umas dicas para vocês quando vocês se encontrarem em uma situação de trava durante a consulta. Você está vendo ali as cartas, você já tem noção da combinação e você não conseguir dar a informação necessária para a pessoa. A primeira dica é você ouvir com atenção o que o consulente está lhe dizendo. Quando ele sentar à sua mesa, ou abrir a câmera, ou mandar áudio, preste atenção a cada detalhe, a cada personagem que aparece na dúvida dessa pessoa, pois assim, quando você for abrir as cartas, por mais que você sinta travado, você vai conseguir captar em cada combinação os personagens, as situações que foram passadas para você durante a leitura. Então é muito importante que você trabalhe a escuta e que você também esteja emocionalmente bem. Se você agendou uma consulta com uma pessoa e você não está emocionalmente bem, você seja honesto com a pessoa, devolva o dinheiro, ou acorde com aquela pessoa, ou entre em acordo com aquela pessoa, para que você possa atendê-la em outro dia, para que você esteja mais tranquilo e evitar muitos erros durante a leitura ou trava. Formule perguntas objetivas para que assim você consiga ter uma melhor narrativa. Faça perguntas bem fechadas que possam ser respondidas com sim ou não. E depois, para concluir, por que ou como. Por exemplo, um consulente vai até você e pergunta: eu vou conseguir reatar o meu namoro? Você embaralha, tira as cartas, aí saem cartas muito positivas e você interpreta sim. Aí depois, dentro desse contexto, você vai incluir como. Aí você vai ver sim, através de uma conversa, através de tal forma, você vai entender como que isso vai se desenvolver. Então, sempre tenha em mente perguntas que possam ser respondidas com sim ou não, por quê
e como, porque aí a sua narrativa fluirá mais, mesmo com uma eventual trava durante a consulta. Não deixe com que o consulente interfira tanto na sua leitura. Não deixe que, de alguma forma inconsciente, ele te manipule. Quando a pessoa falar que não está entendendo o que você está falando, não hesite em repetir e fale com mais calma, tranquila. Primeiramente, que é muito comum que nós cartomantes tenhamos consulentes, a maioria idosas, né? Porque o público geralmente é mais feminino. Não que a gente não vá atender homens, mas a maioria é feminina. Então é necessário que a gente, em alguns casos, a gente fale com uma linguagem mais conhecida, sem muita forma técnica, que assim a gente possa ter uma melhor conexão, uma melhor conversação durante a leitura. Então evite usar termos muito técnicos. Se for possível, você pode até explicar um pouquinho do significado de cada carta, porque às vezes a gente faz, ou melhor, boa parte das leituras, quando a gente já está acostumado, a gente já dá a resposta de uma forma muito mastigada, a gente não explica carta por carta. Então, se for preciso, até pegue carta por carta e explique o significado de cada uma delas para a pessoa ter um melhor entendimento, e às vezes durante a leitura isso até ajuda a pessoa a lembrar alguma coisa para ver se isso faz sentido com o que você está falando. E outra dica, que eu até já dei a informação antes, né? Nunca mude a sua interpretação, mesmo que a pessoa fale que não esteja entendendo ou que não faz sentido. Porque às vezes a pessoa não está entendendo na hora, mas para frente as coisas poderão se conectar. Mantenha-se firme ao que você está vendo. Agora eu vou explicar um pouco sobre a origem das travas. Quais são as origens? Até agora, eu creio que você tem entendido que esse bloqueio é muito externo, do consulente, algo que afeta a nossa insegurança. Porque por mais que a gente tenha bastante tempo de atendimento, a gente se julga demais, a gente procura um perfeccionismo, que a gente quer que a pessoa saia dali realizada, que a pessoa consiga ali resposta para todos os seus problemas, que ali seja a pessoa fale, nossa, você resolveu mesmo, era isso que eu queria. E a gente faz o melhor possível para isso, mas a gente tem que entender que a gente não é Deus, a gente não vai saber de tudo com exatidão, mas a gente pode sim dar informações, pistas valiosas para a pessoa começar a encaixar no decorrer do tempo, até um futuro retorno e dizer, olha, aconteceu isso, não aconteceu isso, você me ajudou bastante, enfim. Então, até agora eu falei que a origem é bastante, ou dei a entender que a origem é de algo mais psíquico, mas também temos as questões espirituais que também são possíveis. Existem também situações que eu já presenciei que o consulente traz uma energia pesada, algo que está envolvendo aquele consulente, uma magia contra ela, alguma influência espiritual, uma situação que acaba interferindo na vida dela e acaba interferindo no jogo, fica uma situação nebulosa, porque você poderá ser uma ponte para ajudar aquela pessoa. Então existem essas possibilidades de corte. Então é muito importante que você, cartomante, se proteja espiritualmente, que mesmo que você não cultue entidades, que você tome seu banho de ervas, que você se descarregue depois, tenha algum tipo de ritual para se proteger, e também sempre reflita o que é seu e o que é da pessoa, porque abre várias camadas, né, mentais e espirituais, que você às vezes se sente no lugar daquela pessoa. Você acaba virando uma esponja e você acaba não enxergando com clareza, entende? Porque você acaba não vendo com clareza a situação da pessoa. Você errou a leitura e aí a pessoa te procurou, você fez a leitura, a pessoa saiu insatisfeita ou a pessoa retornou só para reclamar. E agora? Não se culpe, você não é uma fraude por causa disso. Uma coisa que eu sempre digo, estude sempre, porque é importante.
utilize esse erro para você como combustível para você ter mais foco, mais aprendizado, para que os erros fiquem menos. Eu já me consultei com vários cartomantes que são muito bons, mas também nem tudo se concluiu. Lembrando que dependendo do tipo de abordagem que o cartomante tem, porque tem o terapêutico e tem mais aqueles que são de previsões. O terapêutico é aquele que abre o jogo para você, mas ele te dá uma luz para você construir o seu próprio futuro. Você é o dono da sua vida. E o que prevê, ele é mais fatalista, é como ele fala, vai acontecer isso ou não vai acontecer isso. Ele não te permite, dentro da leitura dele, você construir o seu futuro. É isso e ponto. A minha abordagem é mais terapêutica. Eu chamo a pessoa para refletir sobre o seu caminhar, sobre as suas escolhas, o que não fazer, ou o que fazer ou não fazer, mas sempre deixando com a liberdade de tomar novos rumos ou continuar naquele caminho. Mesmo que você seja terapêutico, pode acontecer situações de estar ali já amarrado, olha, vai acontecer isso. Aí depois do que acontecer aquilo, você vai ter vários caminhos para você poder construir o seu futuro. Independente do seu caminho, você errou, veja o que você errou, o que você não prestou atenção, porque tenha certeza que sempre haverá consulentes que vão gostar do seu trabalho, que vão ser fiéis a você e que mesmo que demore um pouco, eles retornarão. Como eu disse, quando essas pessoas estão bem, elas se afastam, elas começam a organizar sua vida, e quando surge uma dúvida, elas retornam. Não se coloque para baixo. Claro que a gente precisa sempre estudar e divulgar o nosso trabalho, em eventos, ir a eventos, buscar métodos de divulgação para que as pessoas conheçam mais o nosso trabalho. Então, esse foi o vídeo de hoje. Já aconteceu isso com você? Como que você reagiu? Como que você lida com essa situação hoje em dia? Deixe a sua experiência aqui e, querendo uma consulta, novamente, deixo aí o meu QR Code e embaixo tem o meu WhatsApp aí, o link e o número. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!